Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para a nossa segunda semana de resolução do PET volume 3, belezinha? Vamos lá! Galerinha, iniciando então a nossa resolução dos exercícios, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte, ó. Se um corpo permanece deslocando-se em movimento uniforme, podemos afirmar corretamente que... Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que movimento uniforme é aquele tipo de movimento onde a velocidade é constante e diferente de zero. Ou seja, a minha velocidade ela não vai variar em momento algum. Como a minha energia cinética depende diretamente da minha velocidade e a minha velocidade não varia, então a minha energia cinética também não vai variar. A minha energia cinética também vai permanecer constante. Então, de acordo com as nossas alternativas, a única resposta correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Sua energia cinética permanece constante, beleza? Pessoal, a nossa segunda questão é uma questão da FATEC e ela fala o seguinte, ó. Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg, que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora, quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com desaceleração constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a massa do motorista, assinale a alternativa que apresenta em joules a variação da energia cinética desse automóvel no início da frenagem até o momento de sua parada. Galerinha, a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados do problema. Então, quando a gente analisa, quando a gente olha para esse exercício, eu tenho aqui os seguintes dados. Eu tenho a massa do veículo, essa massa ela vale 2.000 kg. Eu tenho a velocidade inicial do veículo, tá? Que eu já vou colocar no sistema internacional, então, que vale 20 metros por segundo. Eu tenho a aceleração, tá? A desaceleração, que é constante, eu não vou nem colocar porque a gente não vai precisar. Ele quer saber, então, qual vai ser a variação da energia cinética desse veículo, levando em consideração o início e o fim do movimento, ou seja, do momento em que ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo, ao momento em que ele para, ou seja, que ele passa a ter uma velocidade final igual a zero. Para a gente resolver esse exercício, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o teorema da energia cinética. Então, ou seja, eu vou levar em consideração a variação da energia cinética desse veículo. Então, ou seja, a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, a variação da energia cinética ela vai ser igual a quanto? Como a velocidade final é zero, então a energia cinética final dele é quanto? É zero, então isso aqui vai sumir. Então, eu posso dizer que a variação da energia cinética é menos a energia cinética inicial que ele tem. Então, a gente vai jogar os dados na equação para resolver. Então, vai ficar ΔEC, que é a nossa variação da energia cinética, é igual a menos mv0 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Então, vai ficar ΔC, que é a nossa variação de energia cinética, igual a 2.000, tá? Isso aqui tudo negativo, vezes 20 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por quanto? Por 2. Então, a nossa variação de energia cinética, então vai ficar 20 ao quadrado, dá 400. 400 vezes 2.000 dá 800.000, dividido por 2, então isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 10 à quinta, ou seja, 400.000, negativo. Então vai ficar menos 400.000 joules, ou seja, 4 vezes 10 à quinta joules, negativo. Então essa, vou circular aqui, essa então é a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D de dado, beleza? Pessoal, a nossa terceira questão, uma questão da Unesp, ela fala o seguinte, ó. Deslocando-se por uma rodovia a 108 km por hora, ou seja, 30 metros por segundo, o motorista chega à praça de pedágio e passa a frear o carro a uma taxa constante percorrendo 150 metros em trajetória retilínea, até a parada do veículo. Considerando a massa total do veículo como sendo de 1.000 kg, o módulo do trabalho realizado pelas forças de atrito que agem sobre o carro em joules é
Para a gente calcular, pessoal, esse trabalho realizado pela força de atrito, é só aplicar o teorema da energia cinética, ou seja, o trabalho realizado por uma determinada força é igual à variação de energia cinética desse corpo. Mas antes de fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos coletar os dados do problema. Então, o que eu tenho de dados, pessoal? Olha aqui. Eu tenho, então, a velocidade inicial do carro. Tá? Essa velocidade inicial, ela vale 30 metros por segundo. Esse carro ele vai parar, então a velocidade final dele vale 0. E o exercício falou que ele tem uma massa de 1.000 quilogramas. Então ele quer saber então qual vai ser o trabalho realizado pela força de atrito até esse carro parar. Para a gente calcular esse trabalho, nós vamos aplicar o nosso teorema da energia cinética, ou seja, trabalho é igual à variação da energia cinética do corpo. Então a gente pode dizer que o trabalho ele vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como esse carro parou, a velocidade final é 0. Então a energia cinética final dele é quanto? É 0. Então a gente pode dizer que o trabalho realizado pela força de atrito é igual a menos a energia cinética do corpo. Então a gente vai fazer trabalho é igual a menos mv ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. Então vai ficar trabalho é igual a menos 1.000 vezes 30 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. Então o nosso trabalho ele vai ser igual a quanto? Então esse trabalho vai ficar 30 ao quadrado dá 900, vezes 1.000 dá 900.000, dividido por 2 dá 450.000, ou seja, vai dar menos 450.000 joules. Tá? O sinal de menos é para indicar que o nosso trabalho é um trabalho resistente. Então é um trabalho negativo. Mas como ele quer em módulo, então a gente quer o valor absoluto. Então a resposta correta só pode ser o quê? A letra C de casa, ou seja, 450.000. Beleza? Galerinha, nossa quarta questão é uma questão da Unesp e ela fala o seguinte, ó. Um projétil de 20 gramas com velocidade de 240 metros por segundo atinge o tronco de uma árvore e penetra nele certa distância até parar. Aí na letra A. Determine a energia cinética E do projétil antes de colidir com o tronco. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, coletar os dados do problema. Então vamos lá. Eu tenho aqui um projétil de 20 gramas, então, ou seja, eu já vou colocar no sistema internacional. Isso aqui vai dar 0,02 quilogramas. Ele tem uma velocidade de 240 metros por segundo. O que o exercício pediu na letra E? Ele pediu para a gente calcular, na letra A, desculpa, a energia cinética dele antes de colidir com o tronco. Então, para a gente calcular essa energia cinética, a gente vai fazer energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar energia cinética é igual a 0,02 vezes 240 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, a energia cinética dele vai ser igual a quanto? Então, se a gente olhar aqui os nossos dados, eu tenho 240 ao quadrado. Isso aqui vai dar 57.600. Vezes 0,02 dá 1.152. Dividido por 2, então isso aqui vai dar 576 joules. Essa é, então, a energia cinética dessa bala e desse projétil. Na letra B, pessoal, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, qual foi o trabalho realizado sobre o projétil na sua trajetória no interior do tronco até ele parar. Então, ou seja, a partir do momento que ele atingiu o tronco até parar, qual vai ser o trabalho realizado pela força para parar ele? Então, ou seja, o trabalho, para a gente calcular ele, a gente vai levar em consideração o nosso teorema da energia cinética. Então, a gente pode fazer trabalho é igual à variação da energia cinética do corpo. Então, o trabalho vai ser igual energia cinética final menos a energia cinética inicial. A minha velocidade quando ele para é 0, então a minha energia cinética final é quanto? É 0. Então eu posso dizer que o meu trabalho ele é igual a menos a minha energia cinética inicial. Então o meu trabalho ele vai ser igual a menos mv ao quadrado sobre 2, ou seja, o meu trabalho ele vai ser menos 0,02 vezes 240 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Então, o nosso trabalho ele vai ser igual a quanto? A menos 576 joules. Por que menos? Porque ele parou, é um trabalho resistente.
Tá? Então, meu trabalho vai ser um trabalho negativo. Na letra C, pessoal, o que ele quer que a gente faça? Ó, sabendo que o projétil penetrou 18 centímetros no tronco da árvore, determine o valor médio da força de resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. Então, para a gente calcular esse trabalho, nós vamos fazer trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Ou seja, a força ela vai ser igual à razão entre o trabalho e o deslocamento realizado pelo projétil. Então, a nossa força ela vai ser igual a quanto? Quanto que vale o trabalho? 576. Quanto que vale o deslocamento do projétil? 18 centímetros, ou seja, 0,18. Então, essa força ela vai ser igual a quanto? 576 dividido por 0,18, isso aqui vai dar 3.200 newtons. Essa é, então, a nossa resposta. Pessoal, nossa quinta e última questão fala o seguinte. Uma criança de massa 40 kg viaja no carro dos pais, sentada no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Num determinado momento, o carro atinge a velocidade de 72 km por hora. Nesse instante, a energia cinética dessa criança é... Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, coletar os dados do problema. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma criança que tem uma massa de 40 kg. Ela tem uma velocidade de 20 metros por segundo, já está levando em consideração o sistema internacional. E o exercício que é que a gente calcula a energia cinética dela. Então, para a gente calcular a energia cinética, é só jogar na equação. Então, vai ficar a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar a energia cinética é igual a 40 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Então, a nossa energia cinética ela vai ser igual. 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 40 vai dar 16.000. Dividido por 2, então eu tenho uma energia cinética que é de 8.000 joules. Essa é, então, a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D, de dado. Belezinha? Galerinha, vou encerrar aqui, então, essa nossa segunda semana de resolução. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre a terceira semana do PET volume 3. Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now